Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios ou quase aleatórios. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal, certo? E desde o início eu já quero abrir aqui o coração com vocês, que é o seguinte: eu estou literalmente há mais de um ano tentando lançar um vídeo e não consigo, certo? Então eu já gravei, regravei, comecei, iniciei, terminei, recortei, reiniciei de novo, reiniciei e não consigo fazer um vídeo. Ou seja, eu estou com uma espécie de bloqueio. E porque simplesmente os meus vídeos não atingem, os meus áudios não atingem a qualidade que eu acho que vocês do YouTube realmente merecem, certo? Eu acho que vocês merecem uma coisa melhor do que aquela que eu estou oferecendo nos meus vídeos, dos meus preparativos, tá bom? Mas, na verdade, eu estou literalmente com um bloqueio, então eu decidi simplesmente fazer um vídeo agora mais assim corrido para quebrar essa casca, essa inércia, certo? E dar início então ao processo. Então, desde o início agora, pessoal, já peço desculpas por erros de dicção, se eu for eventualmente muito prolixo, ou seja, usar muitas palavras em excesso, se eu, por exemplo, ter cacuetes, etc, tá bom? Porque eu acho que o importante é lançar de uma vez e vocês podem ter certeza que eu vou tentar melhorar nos próximos, tá? Então vamos começar. Outra coisa, por favor, se inscreva no canal se você gostar do nosso assunto e tiver interesse, dúvida, alguma coisa, né? Escreve também nos comentários, tá bom? Então tá, vamos lá então. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Muito bem. Bom, ao contrário do que o título do vídeo possa parecer, esse vídeo aqui não vai tratar de Star Wars, Uma Nova Esperança, e também não é necessariamente um vídeo de cunho religioso, já que eu cito o Papa Leão XIV. Eu quero aqui falar com vocês hoje a respeito da guerra na Ucrânia, e mais especificamente falando a respeito do novo posicionamento da Igreja Católica em relação a essa guerra, ok? Bem, a guerra na Ucrânia, eu acredito que todos vocês saibam, mas resumindo de maneira assim, deixando bem resumidinho. Essa guerra iniciou em 2022, com uma invasão da Rússia, certo? E a Rússia literalmente chegou a ocupar cerca de, 20 e poucos, 30% do território ucraniano em um dado momento. Mas os ucranianos reagiram, né, com maneira bastante determinada e conseguiram reconquistar o seu território. E hoje a gente tem uma linha de frente estagnada, onde aproximadamente 18% do território ucraniano está sob ocupação russa. E essa situação vem perdurando, então, já há uns 3 anos. Esse é como eu disse antes, aquele resumo, mas bem ressecado, assim, sem nada, entendeu? É o cerne da situação ucraniana. E em relação à Igreja Católica, que é o foco de hoje, desse vídeo, que se Deus quiser será o primeiro de centenas de vídeos do nosso canal, e a Igreja Católica, qual foi o posicionamento dela até o momento, né? Bom, em relação ao Papa anterior, o Papa Francisco, primeiramente eu tenho que dizer que ele era uma pessoa muito carismática, era uma pessoa assim, que tinha realmente um bom coração, era uma pessoa que eu acho que ele fez muito bem a Igreja Católica. Mas não é porque ele tenha tido todas essas qualidades que ele foi uma pessoa perfeita no seu posicionamento. E uma coisa que eu acho que faltou da parte desse Papa foi um posicionamento mais assertivo a respeito da guerra da Ucrânia. Durante os 3 anos dessa guerra, a gente reconhece que ele sempre teve um posicionamento de condenar a guerra, de lamentar as mortes, ou seja, ele realmente demonstrava se preocupar com a situação humana desse conflito. Mas, por outro lado, a gente também tem que reconhecer que ele em nenhum momento condenou a Rússia, o Estado agressor, por ter iniciado todos esses eventos que culminaram com essa guerra de mais de 3 anos, certo? E em relação a Uma Nova Esperança, que eu falo no título, por que eu considero o Papa Leão XIV literalmente uma nova esperança? Bom, primeiramente eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse trecho do vídeo abaixo e vejam se reconhecem esse senhor. Claro, este es un problema gravísimo que está afectando a todo el mundo. Hay muchos análisis que se dan al conflicto, a la guerra que se está sufriendo actualmente en Ucrania,
pero desde mi punto de vista se trata de una auténtica invasión imperialista donde Rusia quiere conquistar un territorio por motivos de poder y pues ventaja propio de Rusia por el tema de la ubicación estratégica, como también por el gran valor de lo que es Ucrania, culturalmente, como también históricamente y también en producción para Rusia. Y se está cometiendo, ya está comprobado, hay crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Ucrania. Hay que pedir mucho a Dios por la... Bom, como puderam ver, o agora Papa Leão XIV deu uma declaração antes, obviamente, de se tornar Papa, há alguns anos, se eu não me engano, foi numa televisão chilena, certo? Onde ele abertamente condenava a invasão russa, onde ele dava nome aos bois. Ele simplesmente mostrava aqui, ó, a Rússia é o Estado agressor, isso está errado. Ele tomou efetivamente uma posição, certo? E agora com a eleição dele, demonstra o quê? Demonstra que, acredito eu, certo? Os integrantes da Igreja Católica que votaram pela eleição desse Papa estavam cientes do posicionamento dele em relação a esse conflito. Ou seja, eu acredito que eles já votaram sabendo que ele, naturalmente, poderia agora começar a guinar um pouco mais a Igreja Católica como um todo para apoiar a Ucrânia, o lado agredido da história. Então é por isso que eu considero ele uma nova esperança para essa situação toda. E os primeiros sinais disso já puderam ser observados durante a própria cerimônia de despedida do Papa Francisco. E é por isso que agora eu gostaria que vocês observassem essa segunda cena. Pessoal, o que a gente pode observar nesse vídeo é que no momento assim, de extremo respeito, a despedida do Papa Francisco, a gente pode observar que os presentes ali no Vaticano saudaram o presidente Volodymyr Zelensky com palmas, algo que não aconteceu com os demais mandatários, que eram recebidos com um respeitoso silêncio. E isso demonstra o quão forte é o apoio dos católicos pela causa ucraniana e pelo povo ucraniano. E, curiosamente, eu tive dificuldades de encontrar menções nos jornais brasileiros exaltando e expondo esse momento de apoio, certo? Inclusive, se por acaso vocês encontrarem, até é interessante que vocês colocassem nos comentários, mas eu tive dificuldade. Inclusive, coloquei apenas dois sites menores que fizeram menção a isso e coloquei eles aqui para vocês. Mas para mim foi assim uma demonstração muito forte e realmente, de certa forma, inesperada ter presenciado esse momento. Por fim, o terceiro momento de apoio que eu gostaria de ressaltar nesse vídeo foi protagonizado diretamente pelo próprio Vaticano, que foi o seguinte: a Igreja Católica tem regras bem rigorosas de protocolos em relação a situações como essa, no caso, o funeral de um Papa. E geralmente, de maneira bem simples, ela é assim: mais à frente ficam os integrantes da igreja, mais atrás ficam os primeiros ministros e presidentes dos países que estão lá presentes. E a organização dos primeiros ministros e presidentes ela é feita da seguinte maneira: usando a língua francesa, que foi a primeira língua de diplomacia usada na Europa. Usando a língua francesa como padrão, os países são organizados por ordem alfabética dos seus nomes, ok? Então, nessa ocasião, o presidente da Ucrânia estaria bem atrás, certo? Mas, nessa ocasião, o que foi feito? Qual foi a quebra de protocolo? No primeiro lugar, eles colocaram de um lado os integrantes da igreja e do outro os mandatários, certo? Separaram assim, no caso, dividiram ao meio. E nesse posicionamento, eles colocaram o presidente da Ucrânia bem à frente, bem centralizado, bem visível em relação à posição que, teoricamente, seria destinada ao país dele. Ou seja, foi demonstrado ali de maneira inequívoca o apoio, inclusive de certa forma protocolar, do Vaticano a favor da Ucrânia ao quebrar essas regras que até então eram, vamos dizer assim, muito rigorosas. E esses dois momentos foram para mim extremamente satisfatórios
eu diria até esperançosos, sabe? Porque como um todo demonstra, mais uma vez, como eu disse, a modificação da posição da Igreja Católica de uma posição mais passiva, mas mais compassiva, vamos dizer assim, para uma questão mais assertiva de condenar o invasor russo, certo? E lembrando, complementando, quer dizer, o novo Papa, Leão XIV, já entrou em contato com o presidente ucraniano. O conteúdo do assunto não foi discutido, mas espera-se que esse Papa vá em breve, talvez, quem sabe, se Deus quiser, literalmente, visitar a Ucrânia, o que é uma demonstração inequívoca de apoio. E encerrando, certo? Por que eu acredito que esses sinais tão sutis, que é o posicionamento de uma entidade religiosa a favor da Ucrânia, é importante? Porque isso, de certa forma, vai facilitar a vida, né? vai simplificar as tomadas de decisões dos líderes europeus. Porque muitas pessoas que poderiam estar em dúvida em relação a essa guerra, eu não tenho nenhuma dúvida, ok? Para mim, a Ucrânia é o Estado vítima e ele tem que ser defendido com todas as forças possíveis. Mas muitas pessoas que poderiam estar em dúvida, que poderiam achar eventualmente que a solução é sentar e conversar, infelizmente não é o caso, muitas pessoas que poderiam eventualmente até dificultar o apoio indispensável para a Ucrânia, essas pessoas influenciadas de maneira positiva pelo posicionamento da Igreja Católica, essas pessoas vão também começar a apoiar esse tipo de decisão. Então, eu acredito que, gente, assim, apesar de pouco ser falado, assim, relativamente pouco falado, acho eu, esse posicionamento foi importante, vai trazer resultados positivos a médio prazo e é mais uma força positiva, mais uma força do lado do povo ucraniano, ajudando eles, auxiliando eles nesse longo processo que eles vão ter pela frente ainda para se livrar da invasão russa. Pessoal, era isso por hoje. Mais uma vez, desculpem erros de linguagem, etc, alguma repetição, algum erro de pronúncia, mas ou eu faço isso ou esse vídeo não sai, principalmente o canal também não sai nem hoje, nem amanhã, nem jamais. Então, eu vou encerrar por aqui e, por favor, se inscrevam no canal se gostarem desse tipo de conteúdo, ok? E se tiverem uma opinião, uma discordância, qualquer coisa, escrevam nos comentários. Apenas, por favor, se for escrever, sem raivinha, né, sem mágoa, se discordarem de mim não tem problema, apenas escrevam lá de maneira tranquila que eu possa ler e eventualmente até responder a vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, tá bom?